Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas e esse é o canal Gold Sports. E hoje rapaziada, mais um top 5. Dessa vez a gente fez um top 5 um tanto quanto especial, não vão ser 5 necessariamente, vão ser 7. Porém, vocês vão curtir, eu tenho certeza. Nós fizemos uma lista que escolhe o melhor piloto de cada década. A gente vai analisar ali o que eles fizeram na década, o talento deles também vai ser importante. E vamos escolher ali quem foi o melhor de cada década da história da Fórmula 1, obviamente, né? Então, vamos pra lá. A primeira década é a década de 50, cara. E não tinha como ser outra pessoa que não fosse o Juan Manuel Fangio, né? O argentino, nosso irmão, que é pentacampeão. Ele ganhou os 5 títulos da Fórmula 1 nessa década, cara. Ele venceu em 51, 54, 55, 56 e 57. 4 deles foram seguidos, então ninguém melhor que ele para ser o maior da década de 50. Lembrando também que ele participou de 52 GPs e venceu 24, quase 50% das corridas que disputadas vencidas. Um número absurdo. Na década de 60 nós temos dois pilotos, o Jim Clark e o Graham Hill. São dois bicampeões, né? O Jim Clark venceu em 63 e em 65, enquanto o Graham Hill venceu em 62 e em 68. Porém, o Jim Clark ele teve uma carreira ali um pouco mais explosiva, né? Digamos assim. Ele venceu cerca de 11 corridas a mais do que o Graham Hill, tendo 100 GPs a menos. Então, a gente escolheu o Jim Clark como o maior piloto da década de 60, mas dando, obviamente, os devidos méritos ali ao Graham Hill, que foi um piloto gigantesco ali. Os dois são britânicos. Na década de 70, nós temos dois bicampeões, e um deles é brasileiro. Emerson Fittipaldi, que venceu em 72 e em 74, contra o Niki Lauda, que venceu em 75 e em 77. Dessa vez, nós optamos por escolher o Niki Lauda como o maior piloto da década de 70. Por quê? O Niki, ele foi uma figura importante até o final da vida dele na Fórmula 1, né? Ele já estava velhinho ali e continuava trabalhando ali com algumas coisas na Fórmula 1. Entanto, dito isso, ele tem um ponto que favorece a ele, né? Que é o campeonato de 76. Pra quem não sabe, tem um filme, né? Rush, que é um filme muito top, né? Recomendo a você assistir. Que conta a história dessa temporada de 76 entre a disputa de Niki Lauda e James Hunt. Como vocês puderam acompanhar aí no filme, né, é de conhecimento geral de quem acompanha a Fórmula 1, Niki Lauda se acidentou na Alemanha, né, o carro dele pegou fogo e ele teve que ficar internado, perdeu 2 corridas aí na temporada. Dito isso, ele poderia ter vencido o campeonato. Chegou na última prova do ano no Japão, tava chovendo bastante, não havia nenhuma condição de corrida ali com aquele tempo, né, só que alguns pilotos optaram por correr. E o Niki Lauda optou por preservar a vida dele ali naquele momento, né? Resultado, ele não correu, o James Hunt fez o que precisava, que era ficar em terceiro, e foi campeão por 1 ponto na frente do Niki. Ou seja, se não tivesse ocorrido aquele acidente lá na Alemanha, é muito provável que o Niki Lauda tivesse sido tricampeão na década já de 70, né? Ele viria a se tornar tricampeão depois, mas o título vem na década de 80, mas ele poderia ter sido sim já tricampeão ali na década de 70, por isso que eu escolhi ele, com muita dor no coração, acima do Emerson Fittipaldi, mas também fica aqui a menção honrosa ali ao Fittipaldi na década de 70, que ele foi gigante e é até hoje um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, sim. Na década de 80 eu podia muito me apegar aos números, né, cara, mas eu acho que eu estaria sendo injusto com o talento de um certo piloto que correu ali naquela década, né? Na década de 80, como muita gente sabe, né, mas pra quem não sabe, o Nelson Piquet foi tricampeão dentro dessa década e o Alain Prost também foi tricampeão dentro dessa década. O Alain Prost viria a se tornar tetra depois, mas na década de 90. O melhor da década de 80 é, obviamente, o Ayrton Senna. O Ayrton Senna é o maior de todos, gente, não tem como colocar ele em outro posto. Ele é o maior e o melhor de todo tempo, né? Então, nada mais justo do que dar esse título, né, de melhor da década de 80, pelo menos aqui nesse quadro, né, na melhor da década de 80, mesmo ele tendo sido bicampeão, um título a menos que cada um desses dois pilotos que eu citei aqui na década de 80. Bem, a década de 90 ela é marcada aí pelo fim da carreira de alguns pilotos da era de ouro ali da Fórmula 1, que foi a década de 80, onde a gente tem talvez ali a maior concentração de grandes ídolos da Fórmula 1, né? Tem o Ayrton, tem o Nelson, tem de certa forma ali que na década de 80 o Niki Lauda também corre, mas tem o Prost, diversos pilotos gigantescos para a história do nosso esporte. Temos um certo jovem ali que surgiu como
sei lá, talvez uma futura estrela da Fórmula 1. Tô falando de Michael Schumacher, né, gente? Ele é tricampeão na década de 90, né? Temos também o Mika Häkkinen, que é um grandíssimo piloto também, que foi bicampeão nessa década. Porém, o Schumacher era diferente, né, cara? Ele é bicampeão com a Benetton em 94 e em 95, e depois volta a ser campeão em 2000 com a Ferrari. Lembrando aqui no meio do vídeo, né, que a década começa sempre no ano 1 e vai até o ano que termina em 0, né, gente? Então, vai, por exemplo, aí de 1991 até o ano 2000. O título de 2000 do Michael Schumacher faz parte da década de 90 e torna ele o tricampeão, mas também não é só por número não, ele também merece ser o melhor da década de 90 pelo seu talento ali, né? O Michael Schumacher era um grandiosíssimo piloto. Chegando finalmente ao século XXI, né? A primeira década do século XXI, quem poderia ser também? Produtor, tem alguma sugestão aí de quem foi o maior piloto da última década? Da penúltima década? Cara, obviamente também Michael Schumacher. De novo, Michael Schumacher foi o maior piloto da primeira década dos anos 2000, né? Ali o começo dos anos 2000. Com 4 títulos, 2001, 2002, 2003 e 2004, fica muito difícil de escolher outra pessoa que não seja ele, cara. É realmente complicado, são 4 títulos, ninguém nem chegou perto disso aí. Temos o Fernando Alonso, que é bicampeão, mas além disso, que é o que é mais próximo, né, do tetra ali do Schumacher, não tem ninguém que se aproxime. Então, também, novamente, Michael Schumacher, heptacampeão mundial, tetracampeão na primeira década dos anos 2000, merece também ser o maior piloto da década de 2000? Sei lá, talvez. É isso aí. Chegando à última década, a década que a gente acabou de vivenciar, que vai de 2011 até 2020. O maior piloto, eu acho que vocês sabem, todo mundo sabe, não precisa nem discutir, muita discussão em relação a isso, mas é Lewis Hamilton. Tem como escolher outro cara. Simplesmente 6 títulos na década. Ele venceu mais da metade dos campeonatos da década. Isso é absurdo. Temos também 3 campeonatos pro Vettel e 1 campeonato pro Nico Rosberg. Essa, eu acho, não tenho tanta certeza, mas eu tenho quase certeza que foi a década onde teve menos diversidade de campeões. Lewis Hamilton é o maior campeão da última década, com 6 títulos, 2014, 2015, aí 2017, 18, 19 e 20. 6 títulos, absurdo, heptacampeão mundial, Lewis Hamilton. Então, rapaziada, por hoje é só. Esse foi um vídeo, uma lista que a gente teve até um pouquinho de trabalho para fazer ali, tive que conversar com algumas pessoas acerca da opinião delas e tudo mais, mas espero que vocês tenham gostado, né? Se você tem uma discordância aí comigo, se você acha que algum piloto merecia ter sido eleito o melhor de alguma década, deixa aí no comentário, seu comentário é sempre muito bem-vindo, tá? Mas também não esqueça de acelerar o seu like, de se inscrever e de compartilhar com seus amigos, beleza? Ajuda bastante a gente. Valeu, rapaziada, tamo junto e até a próxima!